Feminilidade não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. Essa de longe é uma das perguntas que eu mais recebo lá no Instagram. Dani, dá para ser feminina sendo que eu sou uma motoqueira? Dá para ser feminina sendo que eu faço judô? Que eu pratico Muay Thai, Jiu-Jitsu? Dani, dá para ser feminina e gostar muito de musculação? Dá para ser feminina e ser engenheira agrônoma? Dá para ser feminina e ser engenheira civil? Dá para ser feminina e ser líder, ser empresária, comandar, liderar funcionários. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Por quê? Fica aquele entendimento errado. E eu não julgo nenhum de vocês, porque um dia, no meu início, quando eu conheci esse conhecimento, eu não sabia de fato que a feminilidade era um estado do ser. Era uma questão sobre ser feminina e não se comportar para parecer ser feminina. E eu me perdia nisso também. Na época, por exemplo, eu gostava muito mais do que eu gosto hoje, de musculação. E eu praticava muita musculação, até de forma exagerada. E eu comecei a ficar paranoica até, porque eu já tinha entendido que eu tinha sido feita por Deus para ser mulher, feminina. Só que por não ter entendido profundamente que a feminilidade não era puramente e diretamente aquilo que eu faço, mas sim quem eu sou, aquilo que está associado, aquilo que está impregnado no âmago da minha natureza, eu ficava me perdendo com essas narrativas superficiais. Porque assim, acreditar que a feminilidade é algo tão pequeno, tão transitório, tão facilmente sufocável, é raiz da ignorância. Porque todas as vezes que você vai se expor a um conhecimento que você escolhe, tá? É sempre uma decisão. E você escolhe não ser a mulher que aprofunda aquele conhecimento, você vai sofrer naturalmente dano. E o dano é qual? De ficar presa em jaulas mentais pelo desconhecimento do todo, pelo desconhecimento de que de fato aquilo representa. Então sim, dá para ser feminina e praticar esportes, dá para ser feminina e ser engenheira, ser CEO, dá para ser feminina e ser uma empreendedora que muitas vezes está tendo que lidar com burocracia, que resolver mil e uma coisas, que liderar pessoas, que ser a chefe. Dá para ser feminina. Feminilidade, fixe essa frase dentro de você. Porque até a feminilidade se tornar algo real, mais palpável na sua vida, você vai ficar transitando entre o seu modus operandi de hoje, que não é o modus operandi de quem você foi feita para ser, e o modus operandi correto, baseado na reconexão com a sua essência. Lembre-se que é uma jornada, e o início dessa jornada revela que se você desistir, se você parar no meio do caminho, você não vai conseguir chegar nesse lugar de naturalidade. Lembre-se, eu não estou te convidando com esse conhecimento e com o conhecimento que eu deixo dentro da nossa escola de feminilidade, a Pérolas. Não é um convite para pressão, peso, pressa. É um convite para que você, costurando essa nova busca à sua rotina, possa avançar aos poucos, entende? E se o nosso objetivo é que você se torne uma mulher mais leve, como é que a própria jornada vai ser pesada? Como é que de uma jornada pesada, cansativa, frustrante, você vai colher o fruto da leveza? É incoerente. Então não, a feminilidade não é sobre a roupa que você usa, não é sobre a maquiagem que você usa, o tipo de corte de cabelo que você tem. Só é feminina, Dani, a mulher que tem cabelão? Dá para ser feminina e ter um Chanel? Dá para ser feminina, Dani, ainda assim gostar de calça? Dá para ser feminina, Dani, e não gostar tanto assim de salto? Dá para ser feminina e não gostar de unhas longas? Dá para ser feminina e não gostar de esmalte nas unhas? De gostar só de realizar a cutilagem e passar uma base? Dá para ser feminina? Dá para ser feminina, porque feminilidade não é sobre parecer feminina, sobre adotar para a sua imagem um monte de elementos que muitas vezes você nem se conecta para parecer uma mulher feminina.
Feminilidade é sobre uma reconexão, é sobre uma transformação, é sobre retomar o seu caminho de volta. Isso não é um convite para uma nova jornada, isso é um convite, ignorem a obra que é ao lado. Isso é um convite para você voltar para o lugar de onde você saiu, seja por influência da mídia, dos filmes que você consumiu, do lar que você veio, enfim, isso é o que menos importa. O que importa é que você já está começando a abrir os olhos para essa realidade. E dentro da Pérolas eu desenvolvi, uma jornada prática, simples, para que você chegue neste objetivo. E se você deseja participar da nossa escola, escreva aqui nos comentários, eu quero, para você receber o link da lista de espera. A mulher que é verdadeiramente feminina, curada no seu feminino, que já se reconectou à sua mais pura e limpa essência, ela continua sendo feminina, usando até um saco de batata. Ela consegue ser feminina, fazendo coisas e usando coisas que não são tipicamente femininas. Percebe que nos colocar dentro dessa caixa de eu não posso fazer isso porque eu vou perder a minha feminilidade. Eu tenho que fazer isso para ser mais feminina, mas muitas vezes a gente nem se conecta com aquelas coisas. Torna a nossa vida difícil. Uma vida que é para ser leve, até para você conduzir melhor o seu relacionamento, para que você seja mais magnética, para que você seja mais respeitada e desejada. Como é que você vai construir uma vida, uma rotina mais leve, sendo que você está aqui com o fardo pesado em seus ombros, medindo o tempo inteiro a forma como você fala, a forma como você se comporta, a roupa que você veste, porque você não quer aparentar não ser feminina. Você vai se tornar, nesse movimento, tudo menos uma mulher de fato feminina. A mulher feminina que alcança esse estado, ela não vai mais se preocupar com esse tipo de coisa, porque ela já está tão unificada, é sobre unidade, unificada com a sua essência, que ela faz tudo na tonalidade feminina. Ela não usa a feminilidade para chegar aonde ela quer. Ela faz as pazes com a própria natureza por já ter entendido que esse é o único caminho da plena autorrealização, da plena autossatisfação. Porque todas as coisas que plenamente aceitam o propósito pelo qual foi feita, vai experimentar de uma real felicidade. Por exemplo, digamos que eu tenho uma tábua e um prego. Eu tenho o objetivo de colocar esse prego dentro dessa madeira. Só que eu não tenho em mãos um martelo. Eu pego um relógio super caro e eu tento empurrar esse prego com um relógio. O que é que vai acontecer? Eu vou quebrar o meu relógio, que é caro, arranhar, quebrar, gerar dano, e ele vai acabar não conseguindo cumprir aquela função. E se conseguir, que eu muito duvido, pela rigidez da madeira, vai ficar todo capenga, sabe? Só que um martelo barato, um martelo qualquer, você bate pouquíssimas vezes e ele já consegue realizar aquele serviço, aquele objetivo, aquela finalidade. O martelo não sofre e ele desempenha a função para a qual foi designado. Todas as coisas no mundo, todas as coisas que você consegue colocar nos seus olhos, elas foram feitas com um design divino, uma forma divina. E essa forma divina revela a função, revela a finalidade. Por exemplo, eu estou aqui com essa garrafa de água, que hoje está um calor assim insuportável. Toda hora eu tomo água nela. Se você observar o design dela, o material que ela é feito, essa é uma garrafa térmica. Consigo colocar água gelada nela e ela consegue manter a temperatura por mais tempo. Observem o design, observem o material pelo qual foi feito. Observe que ela tem uma parte aqui superior com silicone que impede que o ar externo entre e altere a temperatura. Quando você observa tudo que é feito, até pelo homem, você vai entender a função. Olhe para uma lâmpada, olhe para uma casa, olhe para um carro, olhe, por exemplo, para um pincel de maquiagem. Tudo que é feito é para desempenhar uma função. O cabo, ele foi desenvolvido pelo homem para nós segurarmos e ser fácil para aplicar. As cerdas são fofinhas, são espaçadas para essa função aqui, de aplicar o pó, de tirar o óleo do seu rosto, a umidade do seu rosto.
E da mesma maneira, segue a mesma lógica. A lógica de Deus é superior, obviamente, mas é nessa mesma linha de pensamento. Tudo aquilo que por ele foi realizado tem uma função. O martelo se alegrou por conseguir martelar de fato aquele prego e realizar o meu desejo. O relógio, se eu fosse fazer isso com ele ia sofrer e não ia conseguir cumprir a missão. Ou seja, quando você olha para si mesma, quando você começa a aprender mais sobre você, por exemplo, tem mulheres que passam uma vida sem entender que ela tem uma saúde cíclica, que ela funciona internamente na base de ciclo. E por não entender isso, fica acreditando muitas vezes que está sofrendo ataque espiritual, porque não está tão disposta quanto na última semana. Começa a achar que ela está doente, porque ela está em uma semana que ela está muito sensível. Começa a achar que está ficando depressiva, porque está com muita vontade de chorar. Começa a descontar nos outros uma ira que está nascendo dos hormônios dela. A ignorância, ela sempre cobra um preço muito alto. Todo sofrimento nasce de um conhecimento que você ainda não colocou seus olhinhos, os seus ouvidos e o seu coração. Todo sofrimento. Lembra? Está escrito. E essa é muito famosa, que o meu povo padece por falta de conhecimento. O conhecimento, que conhecimento é esse? É o conhecimento que gera vida. É o conhecimento que nos protege das frustrações. É o conhecimento que consegue perpetuar a vida em equilíbrio, em ordem. Então, dá para ser feminina fazendo coisas tipicamente masculinas? Dá para ser feminina, mas nós vamos falar mais sobre isso. Eu vou explicar aqui, basicamente, como desempenhar essa postura feminina, ainda que você esteja introduzida em um ambiente que não é nada feminino, que é um ambiente cinzento, muitas vezes caótico e estressante. Fique comigo nesse vídeo para você entender o como, para que você mude completamente a sua forma de ver o mundo e transformar o seu lidar com o mundo também. A início de conversa, comece perguntando-se o que é que torna uma função masculina, já que uma mulher também consegue fazer. Nos faz acreditar, por exemplo, que a engenharia é uma profissão mais masculina que outras. O que é que nos faz acreditar que colocar a mão na massa, construindo uma casa, é uma profissão, é uma função masculina? O que determina se a função de fato é masculina ou não? Normalmente, o que determina se uma função, profissão, esporte é masculina ou não é porque ela foi escolhida por mais homens do que mulheres. É justamente por causa disso que nós consideramos masculinas, porque de fato, de verdade, os homens estão mais presentes lá. Não porque única e exclusivamente ou diretamente é uma construção social intencional, mas porque os homens escolheram ocupar esses locais muito mais do que as mulheres. Eles escolheram fazer aquilo. A mulher não quer estar colocando a mão na massa na obra, mexendo cimento, empilhando blocos, pegando pás e pás de brita, areia, pegando nas costas telhas, madeiras. A mulher não quer ficar debaixo de um carro toda suja de graxa, mexendo nas peças do carro. A mulher não quer subir num poste. Vocês já pararam para pensar um pouquinho nisso? E antes que as exceções comecem a surgir em sua cabecinha, porque na internet tem muito disso, as pessoas se apegam nas exceções e escolhem ignorar a regra. Eu não estou falando sobre as exceções. Eu sei que existem mulheres que pintam casa, mexem em cimento, constroem um muro. Eu já vi casos assim. Eu sei que existem mulheres que sobem poste. Eu sei que existem mulheres que dirigem caminhões. Eu sei que existem mulheres nas mais diversas profissões que são tipicamente masculinas. O que eu estou aqui tentando abrir a sua percepção para que você reconheça que desde que o mundo é mundo, essas profissões que são mais arriscadas, perigosas, sujas, hostis, cansativas, foram escolhidas pelo homem. A própria guerra. A mulher não quer ir para a guerra, a mulher não quer assumir esse risco, a mulher não quer ter esse trabalho, ela não quer se sacrificar. E falar dessa forma até liberta, porque eu sei que isso está dentro de você. Eu só estou hoje trazendo à superfície uma realidade que já mora aí dentro. Você sabe disso, ainda que inconscientemente, que as mulheres não querem esse tipo de serviço. A mulher não quer, sei lá, ter que ficar de madrugada sendo segurança de um estabelecimento. Eu, por exemplo, não consigo imaginar. Estou eu aqui, com meus incríveis 1,5 m,
com uma arma na mão, a minha farda de madrugada. Chega um homem de 2 metros, bem largo, olha assim pro meu rostinho de princesinha da Disney. Tem coisa que não tem lógica, tem coisa que é descolada da própria realidade. Fora que o homem tem cerca de 60% a mais da força física de uma mulher. Claro que o que nós não temos, né, em força física é compensado pelas nossas capacidades sociais. A nossa habilidade social é muito maior do que a dos homens, mas assim, e não é sobre competição aqui, é sobre o reconhecimento da natureza como ela é. É por essas e outras que a mulher, ela escolhe também não estar nesses ambientes. Por que é que a mulher, quando ela vai colocar currículo, a mulher que está procurando uma renda, ela não vai trabalhar na empresa que provê a internet para subir no poste, ela fica na recepção, ela fica cuidando ali das partes administrativas, mas ela não entra no carro com aquela farda, aquele chapéu, aquele óculos no sol e sobe no poste. Por que é que a mulher escolhe, sei lá, trabalhar numa sapataria, numa loja de maquiagem, numa loja de roupa, mas ela não quer empregos assim. É da nossa natureza. Nossa natureza nos inclina a empregos, a funções, a papéis que são menos arriscados, que são menos hostis, que são menos cansativos, que são menos sacrificiais. A mulher, ela se recusa, da mesma maneira que o homem escolhe cumprir essas funções, porque se eles não cumprem, não tem quem faça, não tem quem construa a casa, não tem quem construa a rodovia, não tem quem construa os viadutos, as pontes, os prédios, não tem quem construa se os homens não se disponibilizarem, porque as mulheres, elas escolhem não fazer essa parte, para que a civilização avance, para que o conforto e as facilidades cheguem até nós. E não necessariamente isso quer dizer que nós não fazemos essas coisas, porque os homens nos impedem. Talvez em uma pequena parcela da realidade isso seja uma verdade, mas no todo não é assim que a banda toca. Precisamos reconhecer que existem muitas coisas, muitas funções que a mulher simplesmente se recusa a fazer, ela não quer fazer. E reconhecer isso é um ato nobre, é porque é a sinceridade limpa, sem jogos. Então, para que a gente tenha uma libertação mental, é importante, é imprescindível, é fundamental que você que está me assistindo, assumamos que nós não queremos fazer. Eu não quero subir no poste, eu não quero construir uma casa, eu não quero ficar embaixo de um carro toda suja de graxa, ter que ficar de madrugada sendo segurança em uma festa, num banco, em um estabelecimento. Eu não quero. Por exemplo, em termos de longo prazo, nas empresas, nós vemos muito mais CEOs homens do que mulheres. E isso se dá pelo simples fato de que chega uma fase da vida que a única coisa que a mulher quer é ficar em casa com a sua família, é ficar em casa com os seus filhos, é ficar em casa zelando, gerando uma atmosfera de paz, de amor, de nutrição, embelezando aquele ambiente que é o seu espaço pessoal no mundo. Existe uma fase da vida que tudo o que a mulher quer é sossego. Tudo o que a mulher quer é isso, é cuidar dos seus, é se dedicar à mais poderosa, importante e divina instituição que é a família, que é o matrimônio. Tudo aquilo que nós consideramos masculinas, ações, esportes, profissões masculinas, é pelo simples fato de que mais homens escolhem esses locais, essas funções, esses esportes. Seja porque as mulheres se recusam ou pelo simples fato de que eles têm uma predisposição genética, predisposição biológica, predisposição hormonal para realizá-las. Os homens têm cerca de 20% a mais testosterona do que as mulheres. E esse hormônio poderoso, maravilhoso, os impulsiona a ter uma maior capacidade racional, por exemplo. E é justamente a testosterona que os impulsiona a escolher empregos, trabalhos mais perigosos, mais arriscados, mais hostis, mais sujos. A testosterona é o combustível que impulsiona esses homens a ir além do conforto. Basta você observar, por exemplo, um homem que está vivendo uma crise hormonal. Ele pode ter tudo nessa fase, menos esse ímpeto, menos essa força, menos esse sangue nos olhos para realizar as suas atividades. Ele fica cabisbaixo, ele fica morto estando vivo. E isso não é um atestado de incompetência que as mulheres não gostam de
trabalhar. As mulheres gostam, mas elas gostam de trabalhar confortáveis, sem correr riscos, sem muita sujeira, como em uma obra, como naquelas plataformas, como eu já vi vídeos de homens cheios de lama, coisas que eu nem me imagino visitar, que dirá trabalhar. Mas graças a Deus os homens dizem sim para esses trabalhos, para que a nossa sociedade avance, para que a gente tenha acessos. É importante que você saiba que a mulher valoriza muito mais o bem-estar do que os resultados. E com o homem não é assim que funciona. Guarde essa frase. O feminino, a mulher, sempre vai valorizar mais o bem-estar do que os resultados financeiros. Por exemplo, uma mulher que recebe uma proposta de trabalhar de madrugada para ganhar mais, ou trabalhar de dia para ganhar menos. É indiscutível que as mulheres, a grande maioria, vão escolher trabalhar de dia para que a sua noite possa ser renovadora, ela possa dormir em paz. Ou sei lá, ela ter que ir para um lugar hostil, perigoso, para trabalhar lá naquele local, naquele bairro, enfim, para ganhar um pouco mais. Quando ela vai avaliar que aquilo vai sacrificar o seu bem-estar, a sua segurança, a sua paz, o seu conforto, ela pensa duas vezes e sempre vai escolher ganhar um pouco menos, só que se manter segura e confortável. E para além disso, os homens, pela bênção que a testosterona é, eles têm mais facilidade, tá? Guarde essa palavrinha, facilidade, de lidar com profissões, situações que exigem mais do intelecto do que da emoção. Eles conseguem realizar essa separação com mais facilidade do que as mulheres. Isso não quer dizer que as mulheres não consigam desempenhar isso, mas que a maior facilidade entre os dois gêneros é do homem. Ou seja, são aqueles trabalhos que exigem mais decisão, frieza, e a nossa natureza, sendo ela altamente afetiva, faça as pazes com a sua natureza, caso isso te dê coceiras nos ouvidos. Eu lembro que no meu início da minha cura do feminino, eu sofria demais, ouvindo a verdade, né? A verdade muitas vezes dói. Quando eu escutava, dava coceiras nos meus ouvidos, que a mulher é mais frágil emocionalmente, que a mulher é altamente afetiva. Eu ficava rejeitando. Demorou, viu? Demorou para aceitar e para começar a viver e entender que isso é uma bênção e não uma maldição. E por causa disso, dessa afetividade elevada, nós temos uma natural dificuldade de separar razão da emoção. É como se a mente do homem fosse separada por cômodos. Ele entra no cômodo da família, fecha. Entra no cômodo da relação sexual, fecha. Entra no cômodo dos amigos, fecha. Entra no cômodo do trabalho, dos investimentos e fecha. Ele consegue separar. A mulher não, é tudo junto. O tempo inteiro, tudo junto. Porque nós utilizamos os dois hemisférios do cérebro simultaneamente. E como os homens não são assim, eles não usam os dois hemisférios na maior parte do tempo simultaneamente. Isso também explica porque é que nós necessitamos, inclusive, de mais horas de sono. Mas eu falo sobre isso depois, em outro vídeo. Ou seja, quanto mais feminina a mulher é, mais dificuldade ela vai ter em realizar a separação da razão e da emoção. Já as mulheres que são masculinizadas, que são viris, elas já fizeram por tanto tempo, tantas vezes, essa separação do coração com a mente, que para elas se torna mais natural. Mas claro, ela sofre muitos prejuízos porque eu não tenho nem que te convencer mais. A mulher que não é feminina, que não fez as pazes com o seu feminino, ela vive mais triste do que de fato feliz. E o lindo trabalho da feminilidade é fazer com que a mulher se reconecte com o seu emocional, porque o seu emocional é o centro do seu maior poder. Concordam comigo? Escrevam nos comentários que a mulher prefere muito mais o bem-estar do que os resultados. A mulher, ela quer se arriscar pouco, isso tem muito a ver com a nossa predisposição hormonal, com a nossa natureza. Lembre-se, a maior necessidade da alma feminina é a segurança e não é à toa. Ou seja, as escolhas dos homens e das mulheres são fortemente influenciadas pelas suas predisposições internas, biológicas e hormonais. Isso não significa que as mulheres não podem desempenhar essas funções, que nós dizemos que são funções masculinas. A mulher consegue
tudo aquilo que ela quiser, basta empenhar energia, foco e precisão naquilo. E quando nós realizamos aquilo, obviamente, de forma feminina. É como se fosse o nosso temperinho. Já viu o jeito que um homem limpa uma casa? Dê um vaso sanitário para uma mulher limpar e dê o mesmo vaso para um homem limpar. Só vai ter maestria e deixar o vaso perfeitamente higienizado, maravilhoso, o homem que já fez isso por muitas vezes. Mas naturalmente ele não é atento aos detalhes, atento às minúcias. A natureza feminina não, ela é mais detalhista, ela se preocupa mais com o perfume, com a beleza e com os detalhes. Você visita nas Escrituras, lá no Éden, o plano de Deus executado através da vida de Eva. Deus a chamou para ser ajudadora, aquela que dá suporte, aquela que nutre, aquela que embeleza, aquela que traz vida. Adão se sentiu só e Deus, através da vida de Eva, criando Eva, trouxe mais alegria, trouxe mais complementação à vida de Adão pela natureza de Eva. Então Eva foi chamada, convocada, desenhada e feita para ser a ajudadora e a mãe de todos os seres humanos, a mãe da humanidade. E não adianta negar, rejeitar. A verdade não está nem aí para se eu concordo com ela ou se eu desprezo. E nem você também. A verdade ela é absoluta. É inegável, basta observar a própria realidade. Quando você vai, por exemplo, perceber, avaliar friamente, racionalmente, os órgãos genitais. O nosso órgão genital feminino ele é projetado para dentro, para receber. O órgão masculino projetado para fora, para penetrar a realidade. São como duas peças de um quebra-cabeça que se abraçam e se complementam perfeitamente, sem nada faltar. A nossa estrutura corporal revela a nossa função, revela a nossa finalidade. E essa estrutura corporal, com a parte biológica, com a parte hormonal, ela não é apenas na matéria, no corpo. Ela se desdobra para a nossa realidade psíquica. O que é que isso mais ou menos significa? Que a atitude psíquica da mulher sempre vai incliná-la a maternar. Ainda que ela não tenha filhos, como eu ainda não tenho filhos, mas a inclinação, a minha atitude mental, a minha atitude psíquica é a de cuidar, é a de maternar, é a de nutrir. Mulheres, elas escolhem ser mães de pet, planta, cuidar das suas amigas, cuidar dos seus homens. No meu caso hoje, eu cuido das minhas alunas dentro da Pérolas, eu cuido de vocês aqui no YouTube, lá no Instagram, esse é o meu projeto, pelo fato de ainda não ter família e filhos. Ou seja, é inegável, é irrefutável, a atitude mental da mulher feminina é a de cuidar, é a de nutrir, é a de alimentar e de embelezar, de fazer crescer e multiplicar tudo aquilo que ela toca. Quando uma mulher ama de fato aquilo que ela está desempenhando, ou a pessoa ou as pessoas para as quais ela está se empenhando, aquilo torna tudo com propósito, com significado. As mulheres não gostam de tudo aquilo que é inanimado, como, por exemplo, gráficos, números, resultados. A mulher gosta de tudo aquilo que tem presença viva. A mulher gosta de ser parte do todo. Quando ela tem esse senso aguçado de que eu estou me cuidando para o meu marido, cuidando da minha saúde para que eu viva mais anos para os meus filhos e os meus netos, quando ela tem um grande porquê vinculado às pessoas que ela ama, isso faz com que a mulher olhe para a direção correta, com muito mais energia, com muito mais emprego, doação, porque o coração dela está ali. Por exemplo, a mulher que não tem o topo do seu coração no Senhor, ela vai lançá-lo em mãos erradas, porque ela vai ficar buscando esse referencial. Qual o meu propósito? E muitas mulheres, infelizmente, por não saberem essa verdade absoluta, elas acabam doando os seus corações para homens vazios que não merecem. Mas entenda, por essa inclinação de cuidar, a mulher vai se desdobrar, a mulher vai se empenhar em tudo aquilo que ela enxerga valor, baseado nos seus afetos. Sendo assim, nós nos doamos para a causa correta.
A causa que aquece o nosso coração e beneficia o todo, beneficia quem nós amamos. Isso vem desse lugar, da nossa natureza, porque nós somos geradas para sermos ajudadoras. Tem que fazer sentido no nosso coraçãozinho. Nós temos que servir a algo muito maior que nós. E com isso a gente se nutre, nós nos alimentamos internamente. Todas as vezes que nós observamos aquele propósito maior e nós nos empenhamos com base nele, a serviço dele. Por exemplo, ainda que eu ame transformar as vidas e os relacionamentos das minhas alunas, ajudar vocês aqui nas redes sociais com conhecimento, para que novas informações sejam acolhidas por vocês e praticadas, eu faço tudo isso não diretamente por vocês. E não porque eu não ame a vida de cada uma de vocês, mas porque o meu propósito maior é em atender um chamado do próprio Deus em relação à minha vida. Eu faço isso não para Maria, não para Joana, não para Ana. Eu faço isso por amor a Deus, para Deus. E isso muda tudo. Ligar uma câmera para dar uma aula ou gravar um vídeo para as redes sociais, sabendo que eu estou fazendo como e para Deus e não para os homens, torna tudo muito diferente. O meu coração ele fica muito mais ativo, muito mais aceso. As sensações e as emoções que eu experimento na minha alma são muito mais confortáveis e muito mais efervescentes, sabe? Você ainda tem alguma dúvida de que nós experimentamos a plenitude no nosso coração quando nós amamos e nos sentimos amadas? Então, Dani, como fazer tudo, ainda que eu seja uma engenheira, ainda que eu seja uma agrônoma, como fazer tudo, musculação, judô, muay thai, não importa. Como fazer tudo na tonalidade feminina? Como chegar nesse nível dessa satisfação plena, colocando a intenção e o significado correto. E nós só conseguimos isso, fazer tudo, inclusive cuidar da nossa saúde, por exemplo, quando nós entendemos que isso faz parte da harmonia do todo. Nós só conseguimos esse entendimento com uma estreita relação com Deus, através de uma rotina espiritual. Somente assim nós nos desprendemos, nós nos desconectamos de nós mesmas, dos nossos desejos carnais e egoístas, para obedecermos a nossa função maior como ajudadoras do todo. Ou seja, o que é que você tem que fazer? Identificar o seu todo. Você vai para a academia para ficar mais bonita e mais saudável para você mesma, a sua vaidade, ou você vai porque quer ver amor nos olhos do seu marido? Quer ver ele orgulhoso da mulher que tem, da mulher que se cuida? Quer ver filhos admirando a mãe que tem? Você quer dar aulas, caso você seja uma professora, só para ganhar dinheiro e se satisfazer e receber? Ou você quer dar aula para melhorar e contribuir na formação de outras pessoas? Comece a enxergar um propósito maior em tudo aquilo que você faz. Eu vou revelar aqui, por exemplo, algo que eu vivi lá atrás, no meu início da cura do meu feminino. Eu lembro que eu fazia as coisas muito acelerada e estressada. A limpeza da casa, o almoço. E depois que eu fui conhecendo esse conhecimento e aplicando aos poucos, aos trancos e barrancos, rejeitando mais que tudo, eu lembro que as coisas começaram a mudar. E que a chatice interna que eu experimentava limpando uma casa foi substituída por um amor maior que eu. Fazer as coisas porque as pessoas que eu amo iriam se alimentar daquele almoço que eu fiz, iam ter uma casa limpa e cheirosa quando chegassem em casa. Tudo isso, essa conexão com um propósito maior que eu, tornou tudo mais leve, tudo muito mais significativo. É diferente você fazer uma refeição baseada no egoísmo. E quando você tempera de fato com amor, colocando a intenção nobre de amar. Eu faço porque eu amo. Ou seja, não ver mais as coisas como é natural do homem ver. As coisas separadas, compartimentadas, ver o todo. Esse aqui é um convite para que você passe a ver o todo com mais amor, com mais afeto. Fazendo aquela pequena parte que te cabe, com amor,
com emprego de princípios divinos, da justiça, da verdade, da beleza e da bondade. Nós servimos ao mundo com muito mais sentido, com muito mais senso de propósito. E nós não servimos apenas a causa família, empresa. Nós servimos, sobretudo, a Deus. Passamos verdadeiramente a ser uma imitação do próprio Deus, uma imitação dos atributos divinos. Então, minha dama, a feminilidade é plenamente um estado do ser, daquela que nutre, daquela que edifica, daquela que embeleza, daquela que derrama amor e beleza no mundo. Fazendo tudo com amor e independente da roupa que você usa, da maquiagem que você usa, se você gosta ou não de salto, se você naquele dia teve tempo de se maquiar, ou se aconteceu algum imprevisto. A mulher feminina, a mulher que tem prazer em amar, porque já entendeu que ela é a parte emocional e afetiva do mundo, desempenha tudo e não importa a estação, não importa o tempo, com prazer, porque ela já compreendeu que ela estuda para servir a Deus, trabalha para servir a Deus, se embeleza como um ato de caridade para o seu homem, para os seus filhos, para as pessoas do mundo, para servir a Deus. Não que os elementos, eles não importem. Os elementos, eles apenas contam a história antes de você abrir a boca, antes de você ter chance de revelar quem você é. Mas não basta só parecer ser feminina, você precisa ser. Então, que a sua imagem, os elementos que você usa, eles tenham coerência com a mulher que você é. Que a história que a sua imagem conta, ela seja convergente com aquilo que você carrega. Você consegue lembrar de alguma mulher que na aparência era super feminina, estilo princesa, delicada, mas que quando abria a boca, na conduta, na forma de se portar, na forma de caminhar, na forma de falar, ela era viril, masculina, penetrante? Isso existe demais. Não é o seu externo que governa o seu interno, embora exerça a influência. É o seu interno que sempre vai governar aquilo que você escolhe fora. A mudança, ela antes tem que acontecer internamente. Então, sim, dá para ser motoqueira e uma motoqueira feminina, tá? É a sua motivação que de fato precisa ser elevada.